Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos! É muito bom tê-los aqui conosco para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Aos membros congregados e os que nos visitam por meio deste canal, esperamos que em breve possamos também te receber aqui em nossa igreja. Mesmo não estando juntos fisicamente, a nossa programação permanece igual. Nos domingos, às 10 horas da manhã, inicia-se ao vivo a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. No mesmo dia, às 18h30, o nosso culto de adoração. E às quartas-feiras, às 19h30, o culto de oração. Se você tem algum pedido de oração ou você deseja participar da nossa Escola Bíblica Dominical, fique à vontade para nos mandar mensagem no número de WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. Por fim, esperamos que o seu coração possa estar aberto para receber a palavra de Deus que será ministrada e que possamos cultuar o Senhor com muita alegria neste momento. Paz e graça, amados irmãos. Nesse momento está começando mais um culto. E eu vou pedir para que você ore juntamente comigo, você e sua família. Pai, neste momento nós estamos aqui para declarar que as nossas vidas pertencem ao Senhor. Queremos te pedir que o Senhor esteja tocando no coração de cada pessoa que está assistindo a esse vídeo. Somente o Senhor conhece o que se passa no coração delas, somente o Senhor conhece os temores, os desejos, as aflições. E eu quero te pedir que o Senhor esteja confortando cada coração, derramando da tua alegria, da tua paz, da tua saúde, da vida plena do Senhor sobre cada vida que está tendo acesso a esse vídeo, em nome de Jesus. Vamos aos avisos. Informando aos irmãos que nós estamos na campanha de oração todos os dias às 21 horas. Se junte com a gente, você e a sua família. Estamos também participando da arrecadação de alimentos não perecíveis. Todo domingo será feita essa arrecadação aqui na igreja das 9 horas da manhã até o meio-dia. Caso você preferir, você pode estar participando com as suas ofertas também, com um banco que vai aparecer aqui na tela do vídeo para você. E mais, temos boas notícias. Estávamos todos ansiosos para o retorno dos cultos presenciais. Já estamos nos preparando para que a gente possa voltar nesse momento com toda a segurança dentro de todos os protocolos. Se assim Deus nos permitir, esse retorno presencial será feito no dia 16 de agosto. Quero deixar uma palavra com os irmãos aqui. No meio dessa pandemia, eu sei que tem muita gente que ficou assustada, muitas pessoas com depressão também, mas vou deixar um versículo para meditar. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, pode ter certeza que Deus está trabalhando na soberania dele, em qualquer circunstância que vocês estejam passando. Deus está acima de toda e qualquer circunstância que a gente não entenda. E venham compartilhar também com os irmãos que nesse mês de agosto está sendo feita o mês dos jovens, jovens segundo o coração de Deus. Então eu quero pedir que você compartilhe essa mensagem, essa informação com outras pessoas, outros jovens também. Aqueles que vieram ao seu coração para que eles venham participar deste momento tão precioso. Agora, neste momento, quero convidá-los a participar do momento de louvor com a equipe de adoração. Boa noite, meus irmãos. Este é o momento de louvor e vamos começar com o hino Eu Marquei um Encontro com Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus.
Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Vamos continuar nosso louvor e adoração com o hino Tudo Entregarei. Tudo Cristo a ti entrego, tudo Senhor te darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, esse aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Quero agradecer a equipe do Louvor que nos abençoou tanto neste momento. E aproveitando, quero pedir para que você nos siga em todas as nossas redes sociais e, se possível, também compartilhe. Agora, eu vou passar a palavra para o pastor Gabriel, que vai continuar o estudo de Colossenses. Muito obrigado, irmã Priscila, Deus te abençoe grandemente. Meus amados irmãos, que grande privilégio é lhe encontrar nesta belíssima noite de quarta-feira, 5/8, grande alegria para o nosso coração. E é importante a gente continuar firme. Nós abriremos para os cultos presenciais em breve. Acompanhe aí pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais, aonde nós vamos passar para os irmãos todos os protocolos, e vai ser uma grande bênção retornarmos com o máximo de segurança possível. E é muito importante, meus amados irmãos, no dia 16, nós vamos ter, se Deus permitir, a ceia do Senhor e o nosso culto doutrinário. Então, vamos aí nos preparando, porque a alegria está sendo grande, não é? Então, fique atento e que Deus nos abençoe. Isso posto, nós vamos continuar a nossa jornada no livro de Colossenses. Olhe, acredite, nós estamos no 13º encontro, e nós vamos continuar a nossa jornada nesse belíssimo livro de Colossenses. E aí, para nós iniciarmos, eu tenho que lembrar você. O apóstolo Paulo, ele então cessa de combater as heresias, cessa de combater aquilo que estava perifericamente na igreja, e ele começa a instruir agora o convívio dos cristãos como comunidade de fé, no sentido agora das relações interpessoais, iniciando essa relação a partir da própria igreja. E aí nós concluímos essa parte aonde Paulo trata da questão da igreja no dia a dia da igreja. Lembra disso? Qualquer coisa, volte o vídeo anterior. Então, agora Paulo continua a orientar, e ele vai trabalhar agora especificamente a nossa vida dentro do lar. E aí é bem interessante, e eu vou dividir essa palavra em 2 momentos. Paulo vai falar sobre a relação marido e mulher,
e depois ele vai tratar da relação pais e filhos. Então, nesta quarta-feira, nós vamos tratar especificamente da relação marido e mulher, dentro desta visão que o apóstolo Paulo transmite, de que aqueles que são transformados pelo Espírito de Deus, estes que foram revestidos por Cristo, eles têm uma vida diferente em sua própria relação conjugal. E aí, para não ficar nenhuma dúvida sobre essa transformação, eu separei 2 versículos para nós lermos, ainda na introdução, para falarmos sobre os fundamentos dessa carta. Então, por exemplo, você abre aí Colossenses 3:5, e nós vamos ler o 5 e o 12, porque os versículos 5 e 12, eles vão resumir o objetivo da palavra no que diz respeito ao comportamento nosso como cristão. Depois disso, falaremos desse comportamento transformado em nossa família, ok? O versículo 5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Versículo 12 agora. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão e de longo ânimo. Que Deus abençoe a sua palavra. Então, nesses 2 textos que nós já estudamos, o apóstolo Paulo vai dizer que esta pessoa transformada é uma pessoa que teve o revestimento de Cristo e que, em segundo lugar, este comportamento dela, como eu defendi há pouco, será um comportamento santificado pela palavra. Aí Paulo trabalhou, como nós falamos há pouco, as relações da igreja, e agora nós vamos ler os deveres deste cristão e desta cristã dentro de sua própria família. Aí diz assim a palavra de Deus, que é o foco dessa noite, em Colossenses 3, 18 e 19, diz assim: esposas, sede submissas ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas, e não a trateis com amargura. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nosso coração. Meus amados irmãos e amigos, quando Paulo escreveu esta carta, especificamente esse texto, os irmãos de Colossos, eles já viviam na nova República Romana. E é interessante, meus amados irmãos, que no início desta nova República Romana, havia o casamento. E não era um casamento formal, de papel, não. Havia uma pequena cerimônia pública, aonde a sociedade romana, e aqui, por favor, Colossos é uma província romana, eles faziam uma cerimônia pública para credenciar diante da sociedade que aquela família ali é uma família que agora teve a sua formação instituída naquele momento. E havia algo bem interessante naquele momento. Este casamento era chamado de cumanos. Então, neste casamento, a mulher passava do poder do pai e da proteção do pai. Ela recebia agora, essa proteção passava, antes era um dever do pai, passava a ser agora um dever do próprio marido. Então, esse espaço do casamento, ele mudou um pouquinho. No primeiro século antes de Cristo, nessa nova república romana, o casamento, ele teve uma nova conotação. Ele se chamava agora sine in manus. E é interessante que nessa nova configuração,
o marido não possuía o poder de vida ou morte sobre a sua mulher, mas não havia nenhuma mudança no status dela de casamento, mas ele perdera um pouco daquela autoridade de vida e de morte, que era fruto do pater potestas. Então, quando esta mulher romana se casava, e olha, as mulheres romanas de baixo nível social, com 12 anos elas casavam, acredite nisso. As mulheres de classe alta, agora com um pouco mais de idade, com 14 anos, elas se casavam. Mas mesmo este casamento sendo cumanos, ou sendo sine e manos, havia uma característica que não pode ser perdida para nós entendermos esse papel do esposo para com a esposa. Quando eles terminavam essa cerimônia pública, a noiva ia para a casa do marido, e ao chegar na casa havia cerimônia, ele se colocava diante da sua esposa agora, e diante de seus convidados, e ela perguntava qual era o nome do marido, e eu vou dar um exemplo para você. O marido respondia assim: meu nome é Caius. Aí a mulher falava: então a partir de agora eu sou Caia. Ela fazia uma contração do nome dele para o feminino, ok? Então ela passava a se chamar em uma contração do masculino, então era Caia, se ele se chamava Caius, é um exemplo. E isso tinha um significado muito grande, interessante, porque a partir daquele momento, este encontro, esta troca de nomes, principalmente da mulher, tinha um significado não de humilhação, não, mas era muito interessante, porque a partir daquele momento, a palavra queria dizer assim, esta conversa, se você é senhor, eu sou senhora. A partir daquele momento, ela se tornava senhora de toda a casa do seu esposo. E como símbolo disso, ele entregava em uma argola todas as chaves da casa para a sua esposa. E a partir daquele momento, isso, por favor, estou dizendo um cidadão romano de classe média, todos da casa saberiam que ali estava o senhor Caius, e ali estava a senhora Caia. E esta mulher romana, mesmo ela não participando da vida política, apenas da vida social e tomando conta da sua casa, ela não participava das decisões políticas daquela comunidade, ela era senhora da sua própria vida. Mas este homem, a depender de como ele era dentro da sociedade, ele poderia exercer a sua autoridade como marido de maneira, digamos assim, que poderia trazer algum tipo de dor para aquela mulher. Mesmo ele não tendo mais o poder da vida e da morte, e aí a questão do divórcio só começa alguns séculos depois, e aí é outra história, não convém agora, mas o interessante é que agora esta mulher ocupava um lugar também de senhorio da casa, mas abaixo do seu marido, sem, por favor, humilhação, vergonhas e maltratos. Então, quando Paulo dá essa palavra àquela comunidade romana daquela época, ele vai trazer agora um grande ensinamento para a igreja de Cristo, porque os padrões de submissão, eles iriam continuar. A liderança da casa estava sobre o marido. E aí diz aqui a palavra que nós lemos: esposa, sede submissas ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Então agora não era mais uma submissão apenas porque a sociedade romana impunha isso às mulheres. Mas agora era uma submissão pautada na palavra de Deus, naquilo que diz que o homem é a cabeça da família, da casa,
E Paulo vai defender isso em Efésios, lembra disso? Lá em Efésios, você pode buscar. Se Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça da família é o marido, no sentido da liderança. Então não há aqui muita mudança do status romano para o status cristão. Então isso prova que nós cristãos, nós somos favoráveis a manter a ordem social. Isso é muito interessante. Nós batistas zelamos, por isso que nós respeitamos o governo. Por isso, quando o nosso prefeito decretou que as igrejas deveriam ser fechadas para culto público, nós fechamos. Quando ele disse e decretou que pode ser aberto, nós vamos abrir dentro agora do nosso tempo, ok? Vamos dar um tempinho aí. Então, o que é interessante, nós somos favoráveis ao governo civil. Então, Paulo reforça isso de uma maneira muito interessante aqui nesse texto que nós lemos. Agora, cabe lembrar que esta mulher deveria ser submissa, e é interessante que esse é o padrão de Deus para a família. E cabe lembrar que a submissão aqui posta não é uma questão de inferioridade. Veja, se você pegar Efésios 5, 21, diz lá que nós devemos nos submeter uns aos outros. Está em Efésios 5, versículo 21. Diz que nós, como cristãos, devemos nos submeter uns aos outros. Então, a submissão não é uma questão de valor pessoal, mas é de função estrutural familiar. Então, em toda instituição, em todo organismo, seja ele político, social, é preciso ter um líder. E Deus colocou esta liderança sobre o homem. Então, qual é a grande questão agora? Esta mulher submissa não é porque ela está em uma posição de inferioridade. Isso é muito importante. É apenas uma questão de estrutura social e que nós cristãos, nós batistas defendemos. O homem deve ser o líder do lar. Esta palavra deve confrontar o seu coração, meu irmão. Se você quer uma esposa submissa, submissa que eu digo, ela estando debaixo da sua missão, você liderando o seu lar, é preciso que esta liderança seja uma liderança conquistada, e não apenas essa liderança delegada agora. E aí vem o versículo 19. Então, como é que nós cristãos, maridos e homens casados e maridos, ou melhor, e homens que irão se casar um dia, eles devem ocupar esta posição no primeiro momento na autoridade delegada, mas em segundo lugar, nós precisamos trabalhar para que a autoridade, a liderança de nossa casa seja constituída por uma liderança aceita por nossa família. Aí vem o segundo versículo que encaixa aí e pode nos orientar melhor. No versículo 19 diz assim o texto, presta atenção: maridos, amai a vossa esposa, e não a trateis com amargura. Meus amados irmãos e amigos, nós temos aqui o padrão desta submissão. E aí o status agora muda da cultura romana. Então este homem aqui, este marido cristão, ele deve amar a sua esposa. Mas amar é uma palavra muito vazia. Para isso, a gente precisa ler 1 Coríntios capítulo 13, para entendermos o padrão desse amor. Aí a coisa endurece para o lado do homem. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 8. Esse texto fala do amor de Deus para com o homem, mas nós podemos facilmente associar a questão do amor também, do amor filéu, o amor também eros, enfim, a esta prática desse exercício do amor. E aí Paulo vai dizer pelo Espírito Santo, ele fala: o amor é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ensoberbece,
O amor não se conduz inconveniente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, até o versículo 8, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Atenção, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Que Deus abençoe a sua palavra. Então, este marido agora, que não deve tratar a sua esposa com amargura, deve experimentar este amor do próprio altar de Deus sobre a nossa própria vida. Então é um amor que não deseja mal, é um amor que cuida, é um amor que zela, é um amor que Paulo diz em Efésios, que capacita o homem a entregar a sua própria vida por sua esposa. Aí eu pergunto a você, se um homem se portar desta maneira, é fácil ou não ocupar uma posição de liderança? Sem dúvida alguma. Porque esta posição de liderança do homem, cumprindo o mandamento bíblico, ela será conquistada com base neste amor protetor que este homem tem por sua mulher. E aí é interessante que não é mais sobre a autoridade do pater potestas, nem dos tipos de casamento que eu citei no início, do Império Romano. É que este amor não deriva de nenhuma lei romana. Isso é grande ensino desse texto, que não deriva da lei romana, mas deriva do próprio coração de Deus para todas as famílias. Amém, queridos? Por isso, Paulo vai dizer que esta mulher, se for amada, lá em Efésios ele diz isso, ela vai estar debaixo da missão do homem. Lembra disso? Não é missão para maltratar, é para amar e entregar a sua própria vida por esta mulher. Agora cabe ao homem assumir a sua responsabilidade de sacerdote do seu lar, de provedor de sua casa. E não importa se a mulher ganha mais do que o homem, não. Esta mulher que é temente ao Senhor, ela devota ao seu marido a autoridade que ele merece, no sentido da obediência da palavra de Deus. Então a questão não é financeira, a questão é de como este homem exerce a sua autoridade com amor e como esta mulher, submissa à palavra de Deus, se sujeita à liderança conquistada do seu próprio marido. A gente, como igreja, nós vamos ter uma igreja forte quando nós tivermos uma família equilibrada, aonde o homem exerça o seu papel de liderança e conduza não apenas a sua mulher, mas toda a sua família à presença do Senhor. É isso que Deus deseja que nós homens façamos com a nossa casa. Que Deus te abençoe grandemente, que Ele fortaleça a sua vida e que você tenha aproveitado esta palavra e guardado a mesma em seu coração. E lembra disso, para vivermos em harmonia em nosso lar, se o homem exercer este amor protetor, não derivado da lei humana, romana, ou social, mas derivada do coração do próprio Deus, e assumindo o seu papel de sacerdote, sem dúvida alguma, nós teremos mulheres que estarão debaixo da nossa missão. E sabe qual vai ser a nossa missão? Muito simples: glorificar o nome de Deus na vida de nossa família. Então, se nós temos esta missão, nós teremos uma esposa que colaborará com esta missão que você como crente cristão tem. Deus te abençoe, Deus abençoe o louvor, foi uma bênção, irmã Priscila, Deus te abençoe grandemente, você serviu ao Senhor com alegria nessa noite. Nós vamos orar encerrando esse culto. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por esse tempo tão precioso, te pedimos que esta palavra não volte vazia ao nosso coração,
e que o teu nome possa ter sido glorificado neste culto. Nos prepare, ó Deus, com muita alegria, para vivermos em harmonia em nossa família, e que cada homem de nossa igreja exerça o seu papel de liderança, diante de um amor tão poderoso desse sublime, que tudo suporta, que tudo crê, que é capaz de dar a sua própria vida por sua esposa, e diante disso, nós viveremos debaixo da harmonia da tua palavra. Eu oro por cada família que nos acompanhou nesta noite, eu oro por cada homem não casado, por cada jovem que ainda não casou, para que experimentem viver este ensino em suas próprias vidas e em suas futuras famílias. Que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E aproveitando, termina esse culto aí, agora, terminando o culto, vai conversar com sua mulher, para ajustar os problemas que você não consegue resolver em sua própria casa. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. E lembra, família equilibrada, igreja equilibrada. Ótima noite.